povo super, hiper, mega, triper alegre. Nós estamos aqui começando a Enjoycast, é um projeto novo que Deus literalmente colocou no meu coração. E depois eu conto para vocês melhor a história. Porque hoje eu já quero puxar logo o convidado super especial. É alguém que me inspira muito, né? Porque o cara, super criativo e tal. Então, a gente quer ter realmente essa mesa aqui para você aproveitar. Tanto você, Thiago, quanto você, telespectador. E todo você que está assistindo, a galera, telespectador, foi uma coisa muito TV, né? Trouxe o espírito jornalístico aí. Corta! Mas, então, é realmente, né? O enjoy é para você desfrutar, né? No inglês a gente tem essa palavra, né? Então, desfrute, se divirta junto com a gente de uma forma alegre. Então, é para isso que eu estou aqui com você hoje. Obrigado. Muito obrigada mesmo. Muito feliz de estar aqui, conversar, bater um papo e trazer realmente esse joy, né? Enjoy life, enjoy people around you, pessoas, e curtir a vida. Eu acho que é essa que e trazer uma alegria, né? Supernatural, coisa diferente para todo mundo. E a gente Prazer vê você honra. trazendo Obrigado, isso, né? muito obrigado por estar aqui, honra. A gente vê você trazendo aí atrás de você, aqui atrás de mim tem algumas das suas peças que trazem muito dessa questão da alegria, do propósito de Deus, né? Mas antes de a gente chegar lá, vamos apresentar um pouquinho mais quem é o Thiago, de onde veio, o que faz, o que come. Não, essa é uma longa conversa, essa é um podcast totalmente separado, né? Não, Thiago, nasci em Jundiaí, São Paulo, cresci no interior de São Paulo, mas sempre curtindo arte. Acho que a arte nasceu comigo, foi uma coisa que eu sempre queria fazer desde de criança, desde que me lembre como um ser humano. Eu acho que a arte sempre estava ali. E vim para os Estados Unidos na década de 90, 95, foi quando eu acabar o high school aqui e fiquei por aqui, não voltei mais para o Brasil. Acho que a cultura americana foi uma coisa que eu sempre adaptei muito rápido, queria fazer, queria pertencer, estar no movimento de arte daqui e tal. Então foi uma coisa que, para mim, os Estados Unidos era como a segunda casa, né? Você veio sozinho? Como é que foi? Vim sozinho de primeiro, depois a família veio todo mundo junto. Engraçado que certas histórias, eu não tive a segunda, quando eu vim para vir aqui para os Estados Unidos, definitivamente, não foi uma opção minha, né? Eu acho que foi uma coisa mais de problemas de família e tal, e eu não tive opção. Tinha 16, 17 anos, $35 no bolso. Uau. E não tive uma passagem de volta para o Brasil e permanentemente ficar nos Estados Unidos e virar imigrante para a luta, né? Uau. Então essa foi minha carreira no começo dos Estados Unidos, foi mais ou menos isso. De estar aqui e não esquecer o sonho, né? Os sonhos que a gente tinha, mas lutar pelo o pão nosso de cada dia. Então quando você já veio para trabalhar com arte? Como é que foi? Até chegar onde a gente vê? Ao contrário, eu acho que a arte fugiu um pouco dos meus planos, né? Eu acho que da situação de vida que eu estava naquela época, eu não tinha como nem investir em arte em mim mesmo. Eu queria continuar o college, né? De quê? De artes, artes plásticas, mas era fine arts na época. Não tinha condições financeiramente para me bancar. E eu tive logo que trabalhar, né? Para suprir para a família, trazer meus pais para cá, para os Estados Unidos. Então, mais ou menos isso. Só que eu acho o bacana de tudo isso, nunca esqueci a arte. Massa. Nunca esqueci de pintar, nunca esqueci que um dia seria um artista, né? Massa, acho que sempre estava lá nos meus sonhos. Era uma pergunta até que eu ia te fazer aqui em relação a isso. Então, você já até falou que veio com você desde criança. Você sempre foi uma criança querendo fazer coisas diferentes, tipo na escola, já pintava, desenhava? Como é que é isso? Eu acho que eu fazia mais bagunça do que pintava, né? Não, mas eu não me identificava com uma estrutura escolar normal do Brasil. Eu acho que, tipo assim, a arte, por mim, já está desde criança. Eu não me adaptava a uma estrutura que era aquela formalzona, tipo assim, escola, matemática, é isso. E eu queria, de uma maneira ou outra, me expressar diferentemente através da arte. Eu acho que eu não tive opção, não tive uma maneira de ter um channel out, né, pra gente continuar fazendo nosso trabalho através da arte. Então, não aconteceu ali. Então, foi uma parte mais da rebeldia como criança. Então, a escola não foi uma coisa que eu me adaptei muito bem. Expulso de 3 escolas. Eu estudava numa escola católica, até lembro até hoje, uma da expulsão. O motivo que eu fui expulso da escola é porque eu ficava pichando os santos, né? Então, acho que quando eu vi aquelas imagens e tal...
Não, literalmente, eu entrava no corredor e... Você sabe como que é a igreja? Sim. Não tenho nada contra a igreja. Cara, amo todo mundo. Mas tem lá. Mas eu achava que... Pô, o Santos era, aquele mármore branco, sem vida. Você tinha que enfeitar, né? Cara, um concretão, velho. Eu falava, não, pode parar, eu vou ter que pintar alguma coisa. E eu jogava tinta, com canetinha e tal. E numa dessa, eu pintei uma imagem muito importante para a escola Divino Salvador, né, de Jundiaí, Colégio Divino Salvador. Era um mármore importado da Itália, uma imagem muito rara para eles. E eu pintei. E aí fui expulso da escola. Oh my God. Convidado a se retirar, né? Oh my God. Mas essa é a minha carreira escolar no sentido. Mas sempre lutei, sempre continuei. Arte, eu já sabia que ia ser arte. Eu já sabia que tinha alguma coisa especial ali. Eu me identificava muito bem o que estava acontecendo na arte do redor do mundo. Pesquisava, ia em biblioteca, queria saber mais. Então, mais ou menos foi... Tem não sei se você já leu O Caminho do Artista, da Julia Cameron. Não. The Artist's Way, em português, né? E tem uma parte que ela fala sobre as crianças e tal. E fala assim, crianças artistas são instaladas a pensar e agir como crianças médicas ou advogadas, que é, né, o comum ali. Diante do mito do artista que passa fome, raramente uma família diz para o filho seguir em frente e tentar uma carreira em artes. Em vez disso, as crianças são no máximo encorajadas a pensar nas artes como um hobby. Tipo, vai ali e faz essa escolinha. É literalmente isso. Uma espécie de enfeite que serve apenas para adornarmos as margens da vida real. Então você vai ser, né, um médico, vai ser, enfim, mas tem aquele hobbyzinho. Sim. E aí tem essa questão da criança, né, que você já nasceu com isso e tal. Como que foi seus pais em relação a isso? Teve esse... Cara, meus pais, eles sempre deram um apoio em tudo, né? Eu acho que eu não posso falar que meus pais não foram, não tinham support, não tinham like, hey, go ahead and do it. Like, I have the best support. Eu acho que o melhor suporte de querer fazer, só que tem aquela coisa ainda na minha época que é hobby. Você não vai ganhar vida com isso. Artista, pra quê? E tem aquele tabuzão, né, que todo mundo fala, artista, o cara sei lá, o cara tá, né, não vai virar vai nada, dar certo, não vai ser nada. Então acho que eu escutei muito isso, principalmente na cultura brasileira, muito isso. Artista, todos os amigos meus que falavam que era artista, os pais mandavam eles pra Itália, mandavam pra Europa e tal. E eu não tive essa possibilidade de fazer isso, mas eu não me adaptei a esse sistema que eu tinha que ser um doutor, um médico, um advogado, e nada contra, e não ia jogar futebol. Então, eu vou bem sincero, eu acho que foi mais ou menos outra linha para mim, e me identifiquei muito com a cultura americana, por causa disso, né? E tem a ver um pouco também nessa questão da cultura americana, que você se identificou. O que te chamou a atenção, que você falou, é aqui? A liberdade de expressão em todos os tipos de artes. E valoriza, música, né? Artes visuais, arquitetura da Europa, e até em si a Europa em si naquela época, movimento de arquitetura da Alemanha. Então, foi coisa para mim, me construiu como, lá fora eu tenho chance. Okay. Lá fora eu acho que eu posso me identificar mais, a expressão minha, eu vou estar um pouquinho mais livre de fazer isso. Então foi uma coisa de pessoa aceitando você, uma validation. Uma validation, né? No sentido, tá aqui, você é artista. No Brasil, é um hobby, legal, bonito seu quadro, lindo pra caramba. Então tá, vamos voltar aqui pra... Sim, pra realidade, né? Mais ou menos assim. E como que começou então essa questão de virar mesmo, assim... Hoje você já fez vários trabalhos incríveis, volta pro Brasil, que foi o lugar que você, né, saiu. Como que é voltar pro Brasil com esses trabalhos que você tem feito hoje em dia? E até esse reconhecimento, né? Não tem como negar aquela falsa modéstia e tal, mas... hoje eles como que é isso, cara? Como que começou? Plástico. Eu acho que foi mais aqui, começou aqui mesmo. Chega um momento que... situações da vida, né? Eu acho que a gente passa e entende que não tem plano B. O único plano é plano A. Esse é o único plano, não tem outro plano. E é um dom que você tem, você arrisca tudo e se mergulha. De uma tal maneira que você não está preocupado o que vai acontecer aqui no Brasil, na China, onde que for. Você é a arte, né? Yes. Não é a arte que você faz você, mas você é uma arte.
Você é um masterpiece. Então, através disso, você tem que continuar se expressando, que se sente melhor e fazer o melhor de si para pessoas entenderem. Não para entender a sua arte, mas para entender que eles têm uns propósitos, eles têm um talento e eles têm que se expressar dessa maneira. Então, eu creio, no meu caso, hoje, né, de muito tempo, pessoas que identificam, pô, Thiago é artista plástico, é artista visual. Então, mas é muito trabalho, é uma consistência diária. É uma coisa que você tem que sempre, você é o seu próprio motivador, você é o seu próprio inspirador. Não porque falta pessoas ao redor, não, porque vai chegar momentos que não vai ter inspiração nenhuma. Vai ter momentos que vai ter motivações nenhuma. E motivações que levam você a de imediato não faz você o seu artista. Então, e não depender de um elogio, de uma validação falando, ei, Thiago, pô, você tá... Então você começa a criar o contrário. Então, através de você criando, você mesmo se motivando e outra coisa, acho que eu não tiro de nenhum, acho que é entender o que Deus deu para você. Sim. Ele é o Criador, Ele te criou para um motivo, para um purpose. You're created to create. He formed us to inform others. So I think, para mim, nesse caso, foi ósseo também a separação de me entender naquele momento que eu tenho algo além, não é só um talento, mas é algo além, é um propósito. Esse propósito, porque Deus deu propósito. O momento que Deus começa a virar o pintor e eu sou o pincel, muda a história. Então, quando começa a mudar essa história no sentido, você é pincel, você começa a dar tudo para Deus no sentido, então Deus, faça a sua vontade, faça você, porque Ele quer que motivar, inspirar, e salvar, restaurar, e dar amor, joy. Eu acho que é isso que é a intenção de Deus. Então, quando você começa a entender isso, vira algo além de você. E você não precisa disso. Entendeu? Não tem planos de Deus. Sonhos, não é sonhos do Thiago, é sonhos de Deus. O que acontece é que Ele está decretando que seja para acontecer ali no daquela momento. forma, né? Entendeu? E você puxando esse assunto assim, como que foi esse processo seu, tanto da arte quanto com o Espírito Santo, o propósito que Ele colocou na sua vida? Teve algum momento que virou isso assim? Para trazer isso? Eu acho que o momento que virou foi quando eu comecei a me perder de uma tal maneira, como ser humano, achando, porque como creative, né? Criativo, pessoa criativa, que cria, que faz, você começa a se distanciar de Deus de uma maneira que você acha que você é o próprio Criador. Eu posso, eu faço, eu aconteço. Então acho que chegou um momento na minha vida, o ego humano cresceu de uma tal maneira que eu fui praticamente cegado do que é o propósito que Deus tinha na minha vida, o talento que eu tinha, e eu achava autossuficiente de, eu posso fazer o que eu quiser. Tanto é que aí a música entrou nesse esquema, entendeu? Eu acho que a música entrou nesse esquema na minha vida. Eu faço pintar quadros, sou lado criativo, tenho meu cérebro, esse lado que funciona. Então a música está na mesma parte, então vou virar músico. Mas Deus não queria isso para mim. Aí foi que levou eu mais longe possível do propósito de Deus. Aí quando eu distanciei de uma tal maneira, me perdi como Thiago, não sabia quem era mais o Thiago. A identidade foi entrada de uma outra maneira, de uma outra agenda, um propósito na minha vida que estava me destruindo, me levando para o fundo do poço. Foi quando eu já conhecia Deus, conhecia a palavra de Deus, mas não tinha um relacionamento. Isso quando, mais ou menos? Assim? Foi na época de 2010 a 2013. Foi um momento de decisão de vida. Eu tenho um dom, tenho um propósito. Foi uma vez que, me perdi, estava totalmente louco da cabeça. E cheguei tinha um ateliê, dentro de um basement que a gente morava. Inclusive, a gente assinado, tal, uma banda, tal. A gente morava numa casa, tudo junto, em Nova York. E são 6 membros da banda. Banda de quê? Era um live hip hop, pop, electronic. Ok. Era uma mistura total, era um som nosso mesmo. E minha esposa era lead vocals. O irmão dela, que é meu cunhado. A família é toda artista, né? Então a gente, mudamos para Nova York, família, tá tudo bem, tá acontecendo. Foi o que é o contrário, o que eu perdi tudo, né? Acho que através dessa experiência aí eu me perdi tudo, me perdi eu mesmo.
Acho que Deus quis ter um encontro real. Eu quis ter um encontro real de conhecer o que é Deus, o que é Deus. E foi quando estava no pior dos momentos, veio uma lucidez tão grande no momento que eu estava lá no basement, louco pra caramba. E Deus veio ali numa unção tão grande, um encontro tão grande que mudou. Inclusive porque o guitarrista estava se preparando para ir para o culto dele de domingo. E estava ensaiando a música How He Loves Us, How He Loves Us. Ele ficava fazendo coro, ele não parava de tocar o chorus. Te atrapalhando, nossa, né? aquilo me irritava de uma maneira. Daí, do momento, eu fiquei lúcido. Eu fiquei como não tinha bebido, não tinha feito nada. A noite inteira estava tranquilo. E a única coisa que vinha na minha mente é pintar coração. E Deus falava, eu te amo no mais, eu te amo no tudo. Eu te amo nos seus defeitos, você é perfeito, é masterpiece. Chegou o momento que teve esse encontro que eu quis mudar a vida totalmente e dar para ele, não eu fazendo a arte mais, eu não sendo o artista, mas ele o artista e eu sou o pincel. E essa questão do coração, assim, como que funcionou esse coração? A nossa produção veio colocar o coração ali na televisão, acho que tá colocando aí pra gente, mas como que foi? Você já falou como que começou, né? Como que ele surgiu, assim? Acho que foi a chave, né? Acho que o coração é a chave que conecta o amor a Deus. Acho que é a paixão, o que segura, que coleta, que respira, o que faz acontecer. Acho que é o coração ligado ao coração em Deus. E naquele momento acho que Deus queria conectar o nosso coração e ter um coração só. E foi aí que foi criado, que é a única coisa que eu ficava pintando mais ou menos né? isso, no basement. E eu criava e pintava, não parava de fazer isso aí. Antes minha arte era totalmente diferente. E eu pintei isso com os X, né? Coração com X quer dizer, é a salvação que Jesus fez pra gente. A gente morrer diariamente por uma causa, né? Ele ama a gente de uma tal maneira que a gente tem um dia para respirar e continuar fazendo o que Ele tem na nossa vida, o propósito, o ministério. E aí foi, através disso, daí foi... E hoje esse coração te acompanha por vários lugares, né? Muitos lugares, tatuagens, muita coisa acontecendo. Né? Que massa, que legal. É bem importante essa questão da expressão, né? Igual você falou que foi no basement todo. Expressão, é o Espírito Santo, liberdade de Deus na sua vida. Foi uma coisa muito legal, tipo assim. Daí em si comecei a pintar em todo lugar que eu ia, né? E hoje tem um trabalho assim que você fala, nossa, que massa. Esse mexeu comigo muito forte. Cara, tem muitos trabalhos. Engraçado é o seguinte, todos os trabalhos que eu faço, as pessoas perguntam pra mim, Thiago, como vocês trabalham? Como você faz tal? Cara, eu tenho esse hábito, e eu sempre faço eu e Deus, eu falo, todo mês, todo momento, eu falo, Deus, traga alguém que precisa de ter a sua palavra, a sua unção no lar deles. Ou se é uma companhia, se é uma casa, se é um hospital, se é uma escola, o que for, está orientado através dele. Então, todos os trabalhos que eu faço, vira esse vínculo individual. Uau. Tem uma unção individual específica para aquela lá. Então, tipo assim, trabalhos em igrejas, trabalhos não em igrejas, né? Muitos trabalhos do lado de fora, em outros lugares, são específicos porque Deus coordenou isso para acontecer. E tem trabalhos que não viram, não acontecem, não é por causa é que eu falo para Deus, o que você quer que eu faça agora? O que você quer que eu pinte? Então vão surgindo momentos de obras e tal, mas também tem momentos que eu tiro como artista, faço uma massa de trabalho, tipo assim, mass of work, eu crio uma exibição, né, um expo, eu crio uma linha de trabalho que está especificamente falando aquele ano para mim. Né? Tipo assim, no 2019, que eu achei que impactou muito, chama Love is Simple. We Complicate Things. Então foi um trabalho que eu fiz, exposição, solo, e trouxe aí uma imagem, um trabalho para explicar que nós, seres humanos, complicamos o amor. O amor é tão simples. Foi dado pra gente. E a gente complica muito isso. No próximo ano foi Inevitable Unknown, né? Daí foi no 2020, eu me tranquei numa galeria e fiz uma exposição total, chama Isolation. Então foi momentos assim, esses momentos são especiais para mim, porque tem um trabalho mais de liberdade. Vai muito do que você está vivendo ali, das suas próprias experiências com o Espírito Santo, né?
Isso tem muito a ver também com o processo criativo em si. Como que funciona assim para você? Tipo, igual você falou que dessa questão do ano, é o que você está vivendo, sua season e tal, enfim. Mas, sei lá, se eu te contrato, Thiago, eu quero fazer isso. Enfim, como que funciona todo esse processo criativo? Você gosta de ir pro lado de fora? Como que é, talvez até mesmo a sua rotina assim para criar? Acho que tem um estudo. Quando vem um projeto para mim, algum tipo de informação para mim, vamos trabalhar junto nisso, colaboração, vamos fazer uma obra, fazer uma arte, uma instalação. Começa através do estudo. Eu começo a estudar um pouco a intenção, o porquê daquilo, quais são as palavras específicas para aquilo. Começo a estudar muito as cores de influência daquele momento. Até para mim, no meu momento, né? Tipo, eu creio, um exemplo, meu processo, Love Simple, né? Veio o momento que o meu segundo filho nasceu, e foi quando eu tava bem assim, ansioso, não sabendo lidar com o segundo filho. Segundo filho, como que vai acontecer? O mesmo amor que eu dei pro primeiro, como que faz o segundo? Então, mais ou menos aí foi que nasceu o Love Simple, porque Deus é tão simples e ama todo mundo. Então, surgiu nessa maneira de... Então, teve um processo da minha esposa estando grávida, de nascer, eu estar ali no parto, e aquilo foi parte da Love Simple. Uau. Então, foi um processo de 6, 7, 8 meses, de um nascimento de um filho, de uma coisa que representou amor. Então, esse foi o meu processo, uma história de alguém para causar para mostrar isso. Acontece muito isso também, inspiração, motivação de outras momentos de outras pessoas. Histórias são importantes, todo mundo tem uma história muito importante para contar, e a gente tem que parar para pensar, escutar e aprender algo de qualquer um que está na nossa vida, e vira uma obra, né? Acho que todo mundo é um masterpiece. E como que a gente está contando essa história dessa pessoa? Então existe esse meu processo. Daí depois vai o processo na parte que é mais técnica, né? Material, cores, quanto fazer, telas, não telas, estátuas, não, esculturas, não esculturas, coisas desse momento. Parede, vamos fazer na parede então, né? Nossa. Então outros processos de técnica e logísticas. Eu gosto muito dessa questão, de ir pro lado de fora, andar, total. Ouvir barulho de pássaro. Ainda mais aqui na Flórida tem muito disso, assim, né? Você vai andar no condomínio e vê muito verde, Cara, eu tô no momento agora verde. Tô no momento de... Sério? Andar descalço na grama por 2, 3 horas, ficar lá de fora, escutando passarinhos, escutando. Mesma coisa, tem momentos que a gente faz isso. Tem momentos que eu curto de estar, chegou cara, 2000 e... Um exemplo, Paris. Pra mim, Paris inspirou eu muito em muitos trabalhos que eu fiz. Eu acho que a cidade de Paris tem uma energia animal e arte. Então, para mim, eu gastei muito tempo lá, entendeu? Entendi. Muitos quadros saíram de Paris. Então, por causa disso, inspiração de lugares, pessoas. Entendi. Você falou um pouco a respeito dos filhos, né? A gente preparou aqui as imagens. E como que qual os nomes, as idades, enfim? Caias, aos 6 anos. Zion, de 2 anos. De 2 anos, caramba, desculpa. O Zion, de 4 anos. E o Baby Sky, de 15 meses. E como que é essa rotina em casa, em família? Nossa, assim? A coisa melhor do mundo. Você viaja muito, né? Viajo muito. E acho que em casa, o que faz a diferença é você estar presente. Né? Então, acho que depois que tem filho, você começa a entender que você tem que estar presente. Né? E a gente, às vezes, não aproveita o momento. Have the enjoyment. Né? O enjoy. Você está ali, enjoy the moment. Mas não está, né? Be the moment. Be there. Be present. Eu acho que isso faz diferença para meus filhos. Quando eu estou em casa, é deles. Nem que tiver que fazer 5 viagens para uma loja, ou um Walmart, um Target, um mall, um movie theater. Eu já assisti 2 vezes o filme do Mario. Entendeu? eu vi também. Então, o que acontece? Tá presente, tá ali. Sim. Eles precisam disso. Então, acho que a gente entender o balance, né? Entender, agora é a hora deles, agora é a hora do trabalho, é a hora. Você começa a identificar isso, mas quando tiver com eles, tá com eles. Com eles, vivendo ali. Uma esposa que é um exemplo como mãe, de estar com os 3, trabalhando, tudo isso. Então, a Stephanie, ela é uma heroína lá em casa, né? O herói da casa. A gente tem uma imagem dela ali também. Vamos colocar ali. Tá quase.
Mas a família é toda artista, assim, as crianças também já Caio mostram artista, alguma velho. coisa O assim. mais velho com certeza vai ser pintor. E gosta de música, toca e canta pra caramba. O Zion é o cara que gosta do esporte. É o radical, tá totalmente sempre no Extreme. A Stephanie. E que canta, né? Escreve música. Cara, tem muito talento. Gosta, tira foto pra caramba. Nossa, cara, eu tenho que criar uma amizade sincera nossa, dessa daí, ela poxa. é fotógrafa, tipo assim, do scratch mesmo. 35 millimeters. Wow. No digital. So cool. You know, so... Ela é, cara, artista também. Que massa, que massa. Legal. Tá, voltando para as crianças lá, então. Vamos ver aqui. Só a questão já que todo mundo é artista, só repete pra gente mais ou menos o que ele já mostra. São mais velhos de 6, com certeza vai pintar, vai fazer alguma coisa na área da arte. Música ou pintar. O Zion vai ser acho que o jogador de beisebol da casa. Eu já vejo às vezes no story, né? Que coisa mais linda. Beisebol, futebol, não sei o que ele vai, mas do esporte. Mais action, né? Ok. Radical, vai ser skatista, sei lá, cara. Eu tô dando opção pra ele, pode fazer o que ele quiser. Né? Que legal, que legal. 15 meses não dá pra identificar. É muito novinho, né? Mas he's the boss in the house now, so. Ele é o chefinho da casa, é o baby boss, né? Que ele fala. Manda tudo lá. Isso hoje, com certeza, eu creio, né? Que te inspira muito, até mesmo pra criar suas coisas. Muito, eu acho que a inspiração é total, vem deles. Muito deles. Que legal, que massa. Tipo assim, a maneira de pensar como criança também. Yeah. Pô, isso é uma coisa, cara, é muito... Pra mim, na minha arte, no abstrato que eu faço, a gente tem uma linguagem muito... Aquele inner child, né? De deixar se expressar, deixar acontecer, deixar Deus agir através daquele inner child seu, entendeu? Nesse livro, tem uma parte exatamente que ela fala muito sobre isso, sabe? É um capítulo inteiro, como Sim. é importante essa fase, né, da infância e tal. Dessa pureza, ali vem muita coisa, né? Então, Total. Isso, você tá ali todo dia... Vendo 3 Eu tive uma exposição que chamava... Foi no julho do ano passado, no museu aqui de Pembroke Pines. E Museu de Arte. E me chamaram para fazer um trabalho que chama Candyland. Eu acho que eu vi você fazendo mais ou menos. A curadoria foi bacana, porque a curadora do momento ali chegou e falou: Thiago, eu vou fazer um Candyland. Eu sei que seu trabalho tem muito a ver com Candyland. Toda vez que eu vejo o seu quadro, eu me sinto like my inner child bursting. Wow. The colors and your movements, your strokes, a maneira que você se expressa. Eu falei, ok, o que você quer que eu faça? Não sei, porque é Candyland. Pô, Candyland, quem não sabe, é mundo do doce, como que é? Como se fosse... Candy seria os docinhos e tal, algodão doce, aquela coisa. É uma festa de criança de um ano, né? A exibição, por exemplo, a exposição. E aconteceu, nesse momento aí eu fui e eu lembro que eu sentei no meu ateliê, aqui em Fort Lauderdale, sentei, peguei um pacotão de Skittles e eu enfiei todos os Skittles na minha boca, como criança faz. Que tirou aquelas balinhas. Né? Que tem aqui. Cara, eu enfiei o pacote inteiro de Skittles na minha boca. Como criança, como eu fazia isso quando na época eu era, 5, 6 anos de idade. E o momento que criou aquilo, o sabor e as cores todas em uma. Uau. E como aquilo aconteceu, eu já falei eu liguei, mandei uma mensagem para ela e falei, já sei o que eu vou fazer. One flavor but with all. Daí foi quando eu criei usando, como fala... wrapping papers de doce, quando você desembala o papel. É o papelzinho que papel vem. Do doce e tal. Embala. O que embala e tal. Eu ajuntei muitos deles e fiz uma colagem geral de tudo. E eu fiz como uma colagem de cores, de doces. Daí foi Cris, como que é o sabor em uma só, é uma cor só. Mas muitas cores formando uma cor. Que massa, ela falou, isso aqui é Skittles mesmo, tudo na boca. Depois, se tiver essa foto, manda pra gente colocar, sim, que vai ficar muito legal. Aqui nessa parte, quando ela fala, né, no capítulo inteiro, até separei essa parte que ela fala assim: passar a tempo a sós com a sua criança artista é essencial para nutri-la. Total. Massa isso, né? Eu faço isso direto. Vira e mexe. E outra coisa, eu acho que é muito importante para o artista, o criativo, pessoas não só na área da arte, em business, em outro tipo de arte, você tem que existir o momento que você tira só para você mesmo. Solitude, né? Solitude no sentido, hoje eu vou tirar 45 minutos
sem agenda nenhuma, sem nenhum tipo de alguém falando o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, um hábito ou sem hábito, e criar algo. Pegar um papel sulfite, pegar um pedaço de papel e escrever e desenhar. E tá aqui na sua cabeça e vai, né? Só fluindo. E sem, como a gente poderia falar, sem estrutura, sem limites. De uma forma que tem que ser certinha ou errada, né? Só faz. Falando assim, a sua arte ela é muito assim, parece, né? Que Total. você cola, faz uma colagem, joga aqui. Como é que é assim? Acho que a influência de muitos artistas que eu curtia na época que eu crescendo na década de 90, eu acho que 90 foi uma época muito boa para arte pop americana, norte-americana, tipo, Keith Haring, a liberdade de expressão do cara era animal, tinha uma linguagem, tinha uma identidade forte. Então Keith Haring, Basquiat, daí da época antiga eu curti o Theo Pollock, né, Jackson Pollock. E daí na época mais antiga ainda eu gostava do Miró. Miró para mim é um cara que construiu trabalhos maravilhosos e sempre achava que não estava mandando ver, entendeu? Então, tipo assim, para mim o Miró foi uma identificação grande também, né? Todo mundo pensa do Picasso, mas foi mais ou menos essa linha, Jim Dean, daí a parte mais nova de artista. Então, a influência desses artistas foi criando algumas técnicas que eu fui adaptando e fazendo. E eu gostava muito de na década de 90 e tal, ir para Nova York, ver os metrozão, ver as ruas, cheio de papel em todo lugar. Era um juxtapose de materiais, um em cima do outro, layers. Porque camadas, né? Camadas em cima de camadas é fases de vidas. Vidas somos nós. Então, cada camada você não perde, você ganha, né? E é uma camada que não é boa, você tá com uma melhor em cima, entendeu? Então, acho que é isso que é a fase da vida. Então, veio a colagem disso através disso. Que massa. Entendeu? Meu primeiro evento, eu gostava de, curtia pra caramba. Os posters, tal, gigantão, de bandas, tal. Eu lembro que eu roubava os posters assim da parede, arrancava só para levar para minha casa. E Nova York tinha muito isso, né? Eu lembro meu primeiro show assim, tipo, que eu lembro de pivetão, tinha 14 anos, 13, 14 anos, era o Public Enemy, Racionais, no Parque Ibirapuera. Entendeu? Eu tava abrindo pro Public Enemy. E né, o Ice-T foi mais ou menos o primeiro show. Então eu roubava posters daquela época. Então aquilo eu guardava, então criou esse negócio dos posters. Daí na parte mais fine arts, que a gente chama, é o lado mais abstrato, né? Que veio uma identificação muito grande de mexer com as tintas, texturas, essas coisas todas. Daí veio a parte mais linguagem, né? De identidade, escrever, né? Sim. Causar o grafite em si, o lado mais urbano, identificando com spray, essas coisas todas. Foi juntando e criou a sua identidade, né? Total. É muito legal, porque a gente vê assim um material seu, uma arte sua, assim, a gente fala, é do Thiago, não tem como, sim, assim. Isso você comentou assim de algumas inspirações para você que você tinha e tal, assim. Já às vezes a gente vê umas inspirações e pensa, poxa, é muito longe, né? E hoje, com certeza, você é inspiração para muitas pessoas, para esse processo criativo e tal. Como que é para você administrar isso, assim, para você, como pro Thiago voltar, o Thiago lá de trás, quando veio para cá, para os Estados Unidos e tal, teve toda essa. Cara, primeiro eu acho que para mim, no momento que eu tô como artista, eu creio que is a flatter, é um momento de enjoyment, né? Você tá inspirando alguém, então eu tô no trabalho, tô fazendo alguma coisa certa, né? Porque você quer se identificar com alguém que tá fazendo alguma coisa certa, né? Então acho que nesse momento vira como se fosse um medidor para mim, né? De falar, então tô na linha certa, tô fazendo alguma coisa boa, né? Então acho que quanto mais inspirar e mais motivar as pessoas, quanto mais Thiagos em si, ou que pessoas continuem fazendo uma coisa bem parecida com o Thiago, que mais seja, porque a mensagem está sendo dita, que é amor, é a liberdade de expressão através da arte, é amar o próximo de tal maneira. Então eu como artista, eu não tenho só orgulho, mas eu fico feliz de saber que a mensagem continua ainda sendo. Você vai deixando um legado, né? Isso é muito massa. Como tem tudo a ver, né, com Joy e tal.
Eu queria que se você escrevesse um diário, não sei se você é dessa pessoa que escreve ali e tal, mas se você escrevesse um diário, qual seria um dia da sua vida que você, assim, com certeza ia ter escrito lá, porque foi um dia que, Eu escrevi muita alegria. vários dias, acho que, com certeza, eu acho que a salvação, acho que aquele momento que virou minha vida 180, né? Eu acho que eu não tinha nada e virei tudo. Não tudo no sentido... I know, mas tudo porque você tem o que tudo, Deus é né? tudo pra você, né? Sim. Acho que foi esse aí o momento que eu escreveria. Os nascimentos dos meus filhos, com certeza. E tem escrito. Engraçado que o que eu escrevo, não só escrevo, eu faço as artes. Então tem muitas artes que foram os momentos. Né? Teve, tipo assim, vou dar um exemplo. Tem uma obra de grandes amigos meus, né, que são clientes, mas... clientes que viram... Eu gosto de fazer muito isso. Clientes não são clientes mais, viram amigos. Sim. Eu acho que tem muito disso. Eu tenho muito amigos, porque eu acho que é isso que funciona a arte. Como responsabilidade, eu tenho uma responsabilidade de trazer algo além no seu lar. Algo além, inspirador, motivador. A motivação para você ser o que você realmente nasceu para ser. Então, para mim, o amor, a paz, a esperança, os frutos do Espírito, tem que estar naquele quadro. Então, a responsabilidade minha como artista é muito grande. Então, até aí eu viro até amigo das pessoas. Sim. Né, que eu quero escutar a história deles, que é importante para mim. E os quadros viram importantes. E um desse momento que aconteceu foi pessoas que tinham quadros antes do Tiago, do coração. Entendeu? Uau! Então eu via muito aqueles outros quadros, entraram na casa e eu falei, pô, eu não gosto desse quadro, bro. Não tem nada desse quadro. Tá morto o quadro. Daí é realmente tipo assim, pô, mas é um diário. Relatou o que eu tava pintando naquela época, o que tava acontecendo comigo naquela época. Então os quadros viram o meu diário. Massa, muito legal. Vamos fazer um ping-pong aqui, rapidinho, para dar bem papum. Tiago. Arte. Uma melhor qualidade. Care for others more than himself. Uau. Cuida dele, né? Tem Cuida mais do que ele cuida de mim mesmo. Cuida primeiro nele. E o defeito? Impatient. Sem paciência nenhuma. Arte. Vida. Clássico ou moderno? Não é bem um Both. Peraí, vamos parar esse ping-pong aqui, que foi interessante, rapidinho. Como que você faz essa junção, assim, porque o seu trabalho é bem moderno, né? Sim, mas tem uma identificação muito clássica. Uma base clássica de ensinamento artístico. Né? Influências que muitas coisas do passado fez ou virou inspiração para o moderno. Ok. Então tem uma ligação. Não foi do nada aqui que isso. Certo. Vamos lá que eu voltei. Alegria. Home, family. Um superpoder, se você pudesse escolher. Aí essa me pegou. Pô, superpoder. Pô, ler pensamentos. Ai, massa essa também. Mas é meio perigoso, né? Vai que você... Vai que... Será que eu pedi a coisa certa? Não, Deus, deixa eu voltar aqui. Bom, pedir e falar que o seu maior defeito é ser impaciente, eu acho que não pode dar muito certo, talvez. Pode dar errado. Pô, minha esposa... minha esposa tá boa, caramba. Criatividade. Luz. Algo que te motiva. Vida. Família. Tudo. Stephanie. Coloca a vinhetinha do amor. Não, acho que é Stephanie, the warrior. A better half. That's so cool. E aí, no caso, ela fica lá com as crianças enquanto você tá aí. Ela trabalha ainda, né? Ela tem o trabalho muito, dela, né? Tem a carreira dela. Mas ela, cara, é tudo, né? Stephanie, quero ser sua amiga, tá? Constrói o lar, fazer umas segura tudo. Me segura nos meus lados ruins, impacientes, né? Impacientes. Mas é isso aí. Massa. Pra gente que trabalha com criatividade, a gente já comentou sobre a questão da inspiração, né? Ir pro lado de fora e tal, aquela coisa. Tem dia que a gente tá assim, tudo sai da cabeça. E tem dia que, misericórdia, você senta assim,
É melhor que não faça nada porque tem aquele bloqueio criativo. Como que você lida com isso? E Cara, uma dica. Eu acho que é escutar a gente, escutar o nosso corpo, escutar a nossa mente. Eu acho que bloqueio... Eu não acredito em bloqueio. Eu acredito de momentos que não deve fazer. Fazer nada, né? Tem momentos que, pô, vou pegar e vou pra praia e vou dormir. Sim. Eu prefiro isso também. Eu já percebi que às vezes quando eu tô, tipo, não tá fluindo nada, assim, é melhor eu parar, não fazer nada, tipo assim, cara. pô, você tá num momento, pô, tô no trabalho, tô fazendo exposição, acabou, bum, bum, bum. Mas eu tenho que fazer mais trabalho. Eu acho que é um defeito da humanidade hoje em dia, é de estar sempre querendo estar fazendo alguma coisa. Eu tenho que estar busy, eu tenho que estar acontecendo, eu tenho que ter um nome, eu tenho que estar ali, eu acho que isso aí cria essa ansiedade de bloqueamento que não existe. Eu acho que a gente coloca até esse bloqueamento para mim nós mesmos. Pô, tem momentos que você acha que, pô, eu quero passear e não quero pintar. E, tudo bem, só que o mundo que de hoje em dia fala, pô, você não quer pintar? Daí começa a causar sempre isso, tem que estar ali, uma ansiedade, uma coisa ruim. Não, no momento agora eu não quero pintar por 2 dias. That's okay. Talvez Deus queira falar alguma coisa para mim diferente. Enquanto você tá, Não existe ao lado de Deus na paz? Do silêncio? Silêncio, Pô, você vai cantar todo dia? Não, tem momentos que é sentar e meditar em Deus e deixa Deus falar. Então acho que a arte, criatividade é o mesmo jeito. Deixa a criatividade falar com você. Não você falar para a criatividade. Não tenta forçar, né, o que não tá ali. Você, como que funciona assim, geralmente, quando eu, pelo menos, meu bloco de notas aqui é lotado de coisa. E às vezes eu tô aqui do nada e a cabeça da pessoa, quando é criativa, né, às vezes ela tá já pensando em outra coisa. Eu pego ali meu bloco de notas, coloco alguma coisa de uma forma que eu vou entender depois, porque vem tudo confuso. Como que funciona isso pra você? Acontece muito disso, assim? Às vezes você vê alguma coisa e fala, opa. Pô, direto. Tô no aeroporto hoje, tá conversando com um cara, na hora. Falei, pô, tem uma série de quadros que eu quero fazer. Na hora, ali. Aí você já vai... Por isso que eu ando com isso aqui. Eu ando com o meu notebook, né? Que já tem o sticker do Enjoy. Haha. Mas aqui eu escrevo tudo. Aí, ó, identificação de materiais que eu pego. Deixa eu mostrar ali pro pessoal. Olha que aí, legal. tipo, coisa que eu fiz. Tipo, a paleta de cor, fotos de Polaroids que eu tiro no momento. Eu tô ali no momento e falo, pô, tem uma máquina, tem uma bolsa que eu levo minha Polaroid para tirar foto ali no momento. Né? Hoje em dia tem telefone, mas eu gosto de Polaroid. Mas, pô, você vê, cores. Que massa. No momento ele fala, pô, essa cor que eu quero usar, tem que gravar o nome dela porque eu não quero perder. Então, sempre ando com isso aqui. Massa. Isso aqui é como uma bíblia minha. Mas tem uma história grande por detrás. Como você falou, tem momentos que você fala, pô, eu quero criar. Ó, aqui tem um quadro, tem 2 quadros. Pô, essa é uma ideia boa, tal. Quando eu gosto do pocket, quero fazer isso aqui, quero conversar sobre isso. Então acho que e às vezes ali quando você tá pensando nada, tá fazendo, sei lá, agora, outra não sei coisa, pra você, né? Como você na parte de criatividade, mas acontece muito comigo começar milhões de coisas ao mesmo tempo. I know. E não acabar muita coisa ao mesmo tempo. I know. Então às vezes Jesus. Então pra mim acontece também como artista, entendeu? Tipo, pô, tem uma série de trabalho que eu quero fazer, vou pintar, vou fazer. Começo uma tela de 20 que eu tinha ideia, né? Nossa. Daí tá lá, eu volto, falei, pô, tem que acabar essas 20 I know. agora. Gente, o podcast tá aí, já tem o quê? 1 ano? Tá começando hoje. Bacana. Mas assim, acontece muito, assim. Ainda mais que eu pego esse momento e escrevo lá a ideia bem crua, assim, do jeito que veio. Aí depois eu falo, mas o que você falou, né? Essa rotina, o dia a dia, aí não para ali, assim, cara. É bem complicado, assim. Eu queria que você desse um conselho, assim, para o pessoal que trabalha com criatividade, que trabalha com arte, que a gente conversou lá no início, que muitas vezes é desvalorizado, né? Sim. Criatividade, eu creio que no momento que nós estamos vivendo, tipo assim, hoje em dia, as pessoas que querem começar a pintar, pessoas que já estão pintando, pessoas que querem fazer design, essas coisas todas. Cara, o mais importante de tudo que você cria, o que você faz, é a essência por detrás. Uau. A essência muda. Minha arte não muda nada. Mas a essência por detrás, o por detrás de tudo, a intenção por detrás, é o que muda, o que faz acontecer, né? Então, acho que tem a responsabilidade nossa de responsável como criadores, porque arte também é uma solução de alguma coisa. Tá? Você tem algum, tipo, sei lá, vamos usar essa palavra, não sei se seria testemunho, mas alguma coisa que você passou assim, que, cara, você entregou uma arte pra alguém, o cara
Não, nossa. Foi uma loucura, sei lá. Questão de cura. Teve um rapaz, eu lembro muito tempo atrás, Tiago, pintei ao vivo um quadro. Falou, pô, Tiago, minha mãe estava morrendo de câncer no Brasil. E eu queria, sei lá, cara, contratar para você fazer um quadro para mim. Daí na hora sentiram, não, esse quadro é seu, você pode levar para ela. E levou para ela, ficou na cama do hospital até ela sair do hospital. Uau. Entendeu? Acho que foi uma coisa tipo assim, pô, não é questão do quadro, mas a essência por detrás, a unção por detrás. Sim. Tipo assim, questão... eu vou ser sincero. Por favor. Eu sou maior... Minha arte é, cara, coisa mais linda. Talvez não. Mas eu creio que tem algo por detrás da arte que fazem as pessoas olharem e sentir de uma maneira, porque eu sei que é Deus causando. Então a minha responsabilidade como artista é não perder isso. E o porquê que eu estou fazendo, o motivo que eu estou fazendo e seguir à frente. Entendeu? Uma coisa que eu vi você já falando uma vez é sobre pensar simples, né? Sim. Tipo, pô, não complique as coisas. Você tem tudo o que precisa para ser acontecer. Já está dentro de você. Já está de você. Tudo que você quer ser já está dentro de você. É só fazer acontecer. É só, just do it. Por isso que eu curto Nike, design. Just do it. Nike ou Adidas? Nike, for sure. Não, mas não, pô, tô jogando um Nike aqui. Mas, em sinceridade, só faz. Faz acontecer. Tá dentro de você tudo. O que você precisa estar em você. E quando você pega essa ousadia, eu creio assim, algo que eu tenho vivido na minha vida. Sim. Deus, ele vai literalmente assim, conectando as coisas. Ele vai trazendo pessoas, né? Aquilo que está dentro de você, já ele deu para você de presente. A gente quer só devolver o presente para ele, né? Para a glória dele. Total. Então, cara, ele vai trazendo, ele vai conectando, ele vai movendo. Lembre sempre né? disso. A partir do momento que você entenda ou entregue a Deus que Ele é o pintor, você é o pincel, a pressão de você fazer acontecer uma coisa é muito menor do que você sendo o criador. Porque quando você começa a ser o criador, você está agora com uma pressão muito maior. Mas quando você joga para Deus, Deus vai pintar. Se alguma coisa Ele fizer, é Deus fazendo. Você só é o caminho ali que Ele está fazendo. Só o instrumento dele. Aí flui. Eu tô muito feliz que finalmente a nossa entrevista saiu. Caramba, poxa, a gente nem comeu, né? Tem umas coxinhas aqui, o cara todo gringo, né? Véio. Trouxe uma coxinha pra dar saudade do Brasil. Mas antes de acabar. Vai passar ali, nossa produção, pode jogar, por favor? A gente tem uma surpresinha para você, porque a alegria, a gente traz alegria para as pessoas, né? E agora algumas pessoas trouxeram alegria para você, um momento aí, especialmente para você. Espero que você goste e chore. I'm a crybaby. Olha pra câmera na hora que vai chorar. I'm a crybaby. Trust me. What it do, Lucas Penido na área. Sou um cara bem reservado, vocês sabem disso, mas quando me perguntam qualquer coisa sobre o Tiago Magro, é difícil não falar. Meu irmão, a gente caminha juntos há quase 20 anos. São muitas montanhas, muitas estradas, muita coisa. Quando eu conheci o Tiago, ele era DJ de uma banda chamada City of God, Cidade de Deus. E eu vi o florescer do meu irmão. Eu vi o meu irmão saindo do deserto, indo para aquele oásis. E se tornando, inclusive, uma motivação, uma inspiração para mim. E é um irmão a quem eu glorifico e louvo a Deus pela vida sempre. Detesto rasgação de seda, detesto, amo sua vida. Nah, bro, I love you. E o Tiago Magro, ele é um cara que quando você vê, é aquilo ali, é de verdade. Tiago, eu te amo. Quero dizer que você realmente é uma inspiração para minha vida. Quero dizer, inclusive, sobre aquela história, né? Tava fazendo enxoval do meu filho em Orlando, meu filho Benjamin, e vi umas primeiras telas do Tiago. Nós dois também temos uma coisa em comum, que é sermos americanos brasileiros, temos crescido nos Estados Unidos desde criança. E eu falei, Tiago, você tem que seguir nessa, cara, vai dar muito certo, vai ser legal. E ele me ligou falando, cara, você não acredita, eu tinha orado a Deus pedindo um sinal, de repente você me liga falando sobre isso. Eu tinha falado para ele justamente sobre aquela questão do coração que ele sempre posta.
coração esse que eu vim a tatuar tempos depois. Por quê? Porque quando alguém me fala o que isso significa, eu falo, isso significa Jesus. Isso aqui é o amor de Deus, é o amor de Cristo por nós, através da arte do meu irmão Thiago Magro. Irmão, te amo. O mais legal é saber que você é o que você é, na frente das câmeras, atrás das câmeras, one-on-one, no telefone. I got your back forever. I know you do got my backs forever, and you know how it is. E é isso aí, Vic. Continua com o podcast bombando. And you know you got a brother here. Love you guys. Be safe. Peace. Hey, Thiago. It's me and the boys. One missing. But we just wanted to take the moment just to say how much we love you and how much we are just so impressed by the talent and the gifts that God's given to you. What you have is special. It's precise. And it's a God-given gift. And we can't wait to see what God does with it. Nós chamamos muito. You want to say something for Dad? Yeah. What do you want to say? I love you, Dad. What about you, Caius? We're thankful for you giving us to eat and giving us stuff to eat and giving us stuff to play. Yeah. We're thankful for you. Te amo. Esse Pis, conta a história desse Pis, porque os seus mais próximos, né? Because I do like every video or something, like I feel like I don't know how to Finalizar. Aham. Eu falo, peace. Bom, As moleque tudo pegado. todo vídeo, toda foto, peace. Alguém conversa, liga pra ele, diz, peace. Pô, que surpresa. bom, obrigada de verdade por estar aqui, por esse tempo, meu, muito Engraçado feliz. que nós batemos um papo de acontecer isso aqui, tá acontecendo. Yeah, quase 2 anos, Não pare, né, sei Vic, lá. bro, Vic, manda ver. Obrigada É um mesmo, momento de seu, verdade. Deus tem uma unção especial pra você. Amém. Atingir não só Estados Unidos, o Brasil, mas globally. Amém. Keep doing it, don't stop. Você é a motivação que precisa, é você mesmo. E Deus está contigo em todos os momentos. Amém. Vá em frente, é teu. Amém. Obrigada mesmo, de verdade. Peace. Valeu, então. Espero que a galera tenha recebido um pouco dessa alegria, dessa criatividade, disso aí Love you tudo, guys. né? E, meu, Beijão. voa. A gente tá aqui com orgulho brasileiro, né? De ver tu aí globalmente, Vamos que enfim. vamos. Ver suas peças pelo mundo todo. Legal. Peace! Valeu. Fala, meu povo super, hiper, mega, triple alegre, o povo mais alegre desse mundo. Se você acabou de assistir esse vídeo, acabou de assistir esse podcast, enfim, o que você assistiu aí? Eu quero te pedir um favor, se inscreva no canal, curta, comenta aqui embaixo quem que você quer ver no podcast, no EnjoyCast. O que você achou de mais legal, suas observações, o que a gente pode melhorar, porque isso não é perfeito, né, querido? Então a gente aceita, assim, aquelas... Sem ser grosso, mas aquela crítica construtiva, bota aí pra nós. Enfim, se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha, porque o que a gente quer mais é que você seja a pessoa mais alegre desse mundo e por meio da sua alegria, você leve alegria pra outras pessoas também.